Asenate nas lendas dos judeus. O Criador dá a cada homem a esposa que ele merece, e portanto Asenate era digna de ser a companheira de José, o piedoso. Seu pai era Potifar, um dos magnatas do faraó, classificado entre os mais ilustres deles em razão de sabedoria, riqueza e posição social. Sua filha era esbelta como Sara, bonita como Rebeca, e de aparência radiante como Raquel. Nobres e príncipes pediram sua mão quando ela tinha 18 anos de idade. Até mesmo o sucessor designado pelo faraó, seu filho primogênito, exigiu-a em casamento. Mas seu pai recusou-se a atender ao seu desejo, porque não a considerava uma esposa adequada para alguém destinado a ocupar o trono. A filha do rei moabita, insistiu ele, era um par mais adequado para ela. Mas Asenate rejeitou todas as propostas de casamento e evitou todas as relações sexuais com homens. Com 7 donzelas nascidas no mesmo dia que ela viveu aposentada em um magnífico palácio adjacente ao seu país. Aconteceu no primeiro dos 7 anos de fartura que José planejou visitar o lugar em que residia Potifar e mandou-lhe avisar que o aguentaria em sua casa. Potifar ficou encantado com a honra que lhe era esperada e também com a oportunidade que isso lhe proporcionaria de realizar um casamento entre Asenate e José. Mas quando ele revelou seu plano à filha, ela o rejeitou com indignação. Por que você desejaria me ver unida a um vagabundo, um escravo? Ela gritou. Alguém que nem sequer pertence à nossa nação, mas é filho de um pastor cananeu, um sujeito que tentou violar a honra de sua amante, e como punição por esse delito foi jogado na prisão, para ser libertado de lá pelo faraó por interpretar seu sonho. Não, não, pai. Nunca me tornarei sua esposa. Estou disposta a me casar com o filho do faraó, o futuro governante do rei do Egito. Potifar prometeu à filha que não falaria mais sobre o plano. Naquele momento foi anunciada a chegada de José e Asenate deixou a presença de seus pais e retirou-se para os seus aposentos. Parada junto à janela, ela viu José passar e ficou tão arrebatada com sua beleza divina e seu porte indescritivelmente nobre que desatou a chorar e disse: Pobre tola, o que devo fazer? Deixei-me enganar por amigos que me disseram que José era filho de um pastor cananeu. Agora vejo o esplendor que emana dele como o esplendor do sol, iluminando nossa casa com seus raios. E minha audácia e loucura eu desprezava ele, e tinha falado bobagens absurdas contra ele. Eu não sabia que ele era um filho de Deus, como deveria ser, pois entre os homens não existe beleza como a dele. E rogo-te, ó Deus de José, concede-me perdão. Foi minha ignorância que me fez falar como todo. Se meu pai me der em casamento a José, serei dele para sempre. Enquanto isso, José sentou-se à mesa de Potifar e observou uma donzela olhando para ele de uma das janelas do palácio. Ele ordenou que ela fosse afastada, pois nunca permitia que mulheres olhassem para ele ou se aproximassem dele. Sua beleza sobrenatural sempre fascinou as nobres damas egípcias, e elas foram incansáveis nos esforços que fizeram para se aproximar dele. Mas suas tentativas foram em vão. Ele apreciou as palavras de seu pai Jacó e admoestou seu filho a manter-se afastado das mulheres gentias. Potifar explicou a José que a donzela Janela era sua filha virgem, que nunca permitiu que homem permanecesse perto dela. Ele foi o primeiro homem que ela olhou. O pai continuou e fez o pedido a José para que sua filha lhe prestasse homenagem. José concedeu o favor que desejava, e Asenate apareceu e cumprimentou-o com as palavras: Shalom esteja contigo, bendito do Altíssimo. Ao que José respondeu a saudação: Seja abençoado pelo Criador, que flui em todas as bênçãos. Asenate também desejou beijar a José, mas evitou a saudação íntima com as palavras: Não é justo que um homem temente a Deus, que abençoa ao Criador vivo, e come o pão abençoado da vida, que bebe do cálice abençoado da imortalidade, da incorruptibilidade, e unge-se com óleo perfumado de santidade, deve beijar uma mulher de povo estranho, que abençoa ídolos mortos e inúteis, e come o pão pútrido da idolatria, que sufoca a alma do homem, que bebe as libações do engano, e unge-se com o óleo da destruição. Essas palavras, proferidas por José, levaram Asenate às lágrimas. Por compaixão por ela, ele concedeu-lhe sua bênção chamando ao Criador para derramar seu espírito sobre ela, e torná-la membro de seu povo e de sua herança, e conceder-lhe uma porção na vida eterna. O casamento de José.
A aparição e o discurso de José causaram uma impressão tão profunda em Asenate que, assim que ela chegou ao seu apartamento, ela se despiu de suas vestes de estado e tirou suas joias. E, em vez disso, vestiu um pano de saco, espalhou cinzas sobre sua cabeça e suplicou a Deus em meio às lágrimas que lhe concedesse perdão pelos seus pecados. Assim ela passou 7 dias e 7 noites em seu quarto. Nem mesmo seus 7 assistentes foram autorizados a entrar em sua presença durante o tempo de sua penitência. Na manhã do 8º dia, um anjo apareceu-lhe e ordenou-lhe que guardasse o saco e as cinzas e se vestisse com elegância, pois naquele dia ela havia nascido de novo. Disse-lhe, para comer o bendito pão da vida, para beber do cálice da vida imortal e ungir-se com o óleo da vida eterna. Asenate estava prestes a servir comida e bebida diante de seu convidado, quando percebeu um favo de mel de forma e fragrância maravilhosas. O anjo explicou-lhe que havia sido produzido pelas abelhas do paraíso, para servir de alimento aos anjos e aos escolhidos de Deus. Ele pegou uma pequena porção para si e o resto colocou na boca de Asenate, dizendo, deste dia em diante teu corpo florescerá como as flores eternas do paraíso. Teus ossos engordarão como seus cedros. Força inesgotável será a tua juventude nunca desaparecerá, e tua beleza nunca perecerá. E serás como uma metrópole cercada por um muro. A pedido de Asenate, o anjo abençoou também seus 7 assistentes com as palavras, que o Todo-Poderoso os abençoe e faça de vocês 7 pilares na cidade do refúgio. Então o anjo a deixou, e ela o viu subir aos céus em uma carruagem de fogo puxada por 4 corcéis de fogo. Agora ela sabia que não estava entretendo o ser humano, mas um anjo. A mensageira celestial mal havia partido quando foi anunciada a visita de José, e ela apressou-se em se vestir e enfeitar a sua recepção. Quando lavou o rosto, avistou-o na água e viu que era de uma beleza como nunca antes. Tão grande fora a transformação operada pelo anjo. Quando José chegou, ele não a reconheceu. Ele perguntou quem ela era, ao que ela respondeu. Eu sou tua serva, Asenate. Joguei fora meus ídolos, e hoje um visitante veio até mim do céu. Ele me deu de comer do pão da vida e de beber do cálice abençoado. E ele me disse estas palavras. Eu te dou a José como sua prometida esposa, para que ele possa ser seu prometido, marido para sempre. E além disso, ele disse, teu nome não será mais chamado Asenate, mas teu nome será cidade de refúgio, para onde as nações fugirão em segurança. E acrescentou, vou ter com José para lhe contar todas estas coisas que se referem a ti. Agora, meu senhor, tu sabes se o homem estava contigo e falou contigo em meu favor. José confirmou tudo o que ela havia dito. E eles se abraçaram e se beijaram em sinal de noivado, que celebraram um banquete com Potifar e sua esposa. O casamento ocorreu mais tarde, na presença do faraó, que colocou uma coroa de ouro na cabeça do noivo e da noiva, deu-lhes a sua bênção e fez uma festa de 7 dias em sua homenagem, para a qual convidou os magnatas e príncipes do Egito e de outros países. E durante os 7 dias das festividades de casamento, o povo foi proibido, sob pena de morte, de realizar qualquer tipo de trabalho. Todos eles deveriam participar da celebração do casamento de José.